Você me carrega e eu carrego você. Minha emoção foi enorme. Não consegui disfarçar o sorriso. Quando retornei ao Brasil, a porta que estava trancada se abriu e consegui meu objetivo. Se você se encontra em intenso combate, seja na área das finanças ou dos relacionamentos, com os filhos ou seu cônjuge, por exemplo, seja na própria área espiritual ou da saúde mental, não pode deixar de se valer dos sacramentais. Eles vão potencializar suas orações e ações de defesa psíquica e espiritual. O jejum como arma espiritual. Atualmente, muito se fala em jejum para fins estéticos e de saúde. Neste livro, não vamos entrar no debate dos seus benefícios e malefícios nessas áreas. Vou trabalhar aqui a eficácia do jejum como prática conectada à espiritualidade, mais especificamente ao combate espiritual. O dicionário Aurélio esclarece que jejum significa abstinência ou abstenção total ou parcial de alimentação em determinados dias, por penitência ou prescrição religiosa ou médica. Tanto na área humana quanto na espiritual, ele faz parte de uma categoria maior, denominada abstinência. No entanto, a abstinência pode estar ligada a diversas coisas e situações do cotidiano, não apenas alimentos. No campo da espiritualidade, é muito comum a abstinência de álcool, de televisão e redes sociais e tantas outras. Ela é muito importante em diversas religiões, mas, para os católicos, tem um papel todo especial em tempos de Quaresma, o período de 40 dias em preparação para a Páscoa, quando a Igreja nos pede a mortificação e o sacrifício pessoal. Não podemos confundir a abstinência genérica com o jejum. Apesar de ambos serem ferramentas de crescimento espiritual por intermédio do sacrifício pessoal, o último entra na categoria da limpeza espiritual e das armas contra os ataques do maligno. Que fique claro, a abstinência, considerada de modo amplo, traz disciplina mental, física, espiritual e mortificação, mas não tem a eficácia do jejum no combate aqui abordado. Além disso, o assunto deste capítulo não tem relação com o jejum eucarístico, quando se permanece 1 hora sem alimentos antes de receber a Eucaristia na missa. Como visto acima, o jejum é adotado por diversas religiões ao redor do mundo. É, inclusive, anterior à própria fundação da Igreja Católica por Jesus Cristo. O judaísmo, por exemplo, é bem mais antigo que o cristianismo. No calendário judaico, há uma prática de jejum que remonta ao tempo do profeta Moisés, o Yom Kippur, dia do perdão, quando se fica 24 horas sem comer ou beber nada. Os muçulmanos, por sua vez, possuem o Ramadã, um mês inteiro jejuando, no 9º mês de seu calendário, que se baseia nos ciclos da lua. Eles se abstêm de qualquer alimento e de qualquer líquido do nascer ao pôr do sol. Os muçulmanos têm essa prática porque acreditam que, nesse mês, o arcanjo Gabriel desceu do céu e revelou ao Corão a Maomé. O jejum tem a prerrogativa de criar espaço para Deus dentro da pessoa. À medida que se recusa a receber alimentos, o ser humano deixa o corpo físico em segundo plano para que se realce a importância do corpo espiritual. Com o jejum, nutrimos nossa alma. Como é uma prática essencialmente espiritual, não é violada quando se recebe o corpo e o sangue de Jesus. Muito pelo contrário, a comunhão a realça de forma poderosa. Há uma história muito bonita de uma serva de Deus francesa que reforça o que escrevi no parágrafo anterior. Para quem não sabe, servo de Deus é o título que a Igreja Católica dá aos que se encontram em processo canônico no Vaticano para se tornarem oficialmente santos. Marty Robin nasceu em 13 de março de 1902. Antes de completar 18 anos, foi diagnosticada com encefalite. Essa doença a acompanhou por toda a vida. Como era uma mulher de muita fé, discerniu em suas orações que, através de sua doença, poderia servir a Deus, dando-se em sacrifício pela salvação das almas. Em 1929,
Marty ficou tetraplégica e passou a sofrer paralisia total das vias digestivas. Assim, não podia mais engolir alimentos. Naquela época, não havia a tecnologia que temos hoje para enfrentar situações como essa, como, por exemplo, alimentação por sonda. Ela permaneceu desse modo por 52 anos até a sua morte, em 1981. Neste capítulo, o que nos interessa na vida dessa francesa extraordinária é que o único alimento que ela conseguia receber e ingerir, durante o período em que ficou inválida, era a Eucaristia. Mas não só isso, Marty comungava todas as quartas-feiras pela noite e entrava em êxtase místico logo em seguida. Assim permanecia até a segunda-feira seguinte. Note o poder da Eucaristia atrelada ao jejum. O jejum transforma positivamente as orações. Funciona como um combustível especial para elas ou, se preferir, um turbo poderoso que as impulsiona rumo ao Pai Celestial. Uma prece embasada pelo jejum tem potência bem maior do que sem ele. No início da minha juventude, eu só praticava o jejum durante o período da Quaresma, sempre às sextas-feiras. Por volta dos 25 anos, meu anjo da guarda me chamou a atenção e explicou: Pedro, você serve ao Pai com sua missão, difundindo a palavra dele e a oração do Santo Terço. Por isso, é alvo de ataques pesados do maligno. Precisa se valer do jejum como arma espiritual. Eu pensava que o jejum era uma prática de mortificação usada apenas como forma de penitência. Não se esqueça de que pratico às sextas-feiras durante toda a Quaresma. Sim, o jejum também é uma ferramenta de penitência. Mas quem está na linha de frente do combate espiritual não pode praticá-lo só durante a Quaresma. Preste bastante atenção na forma como Jesus se preparou para iniciar sua missão. Ele se fortaleceu no deserto com 40 dias de jejum e orações. Sim, conheço bem a passagem bíblica. Se conhece, quantas vezes se valeu dela? Você quer dizer fazer 40 dias de jejum e orações? Os 40 dias seriam bons para você, mas me refiro ao jejum e oração antes de dirigir a reunião do terço na igreja ou de pregar em um retiro espiritual. Nunca tentei. Também não tentou fazer jejum às quartas-feiras e sextas-feiras durante o ano todo, com exceção dos dias de festa instituídos pela igreja. Não tentei. Você recomenda que eu adote essa prática? Por quanto tempo? Gostaria que adotasse essa prática de hoje em diante. Até o dia de minha morte. Até o dia em que sua saúde permitir. Combinado. Quando o anjo partiu numa explosão de luz verde, fui pegar a minha Bíblia. Queria guardar na mente, com absoluta exatidão, o evento do confronto entre o Senhor e o diabo. Trata-se da seguinte passagem do Evangelho de Lucas. Repleto do Espírito Santo, Jesus voltou ao Rio Jordão, e era conduzido pelo Espírito através do deserto. Aí ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada nesses dias e, depois disso, sentiu fome. Então o diabo disse a Jesus: Se tu és filho de Deus, manda que essa pedra se torne pão. Jesus respondeu: A Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto. Mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo. E lhe disse: Eu te darei todo o poder e riqueza desses reinos, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te ajoelhares diante de mim, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz, você adorará o Senhor seu Deus, e somente a Ele servirá. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo. E lhe disse: Se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus respondeu: A Escritura diz, não tente o Senhor seu Deus. Tendo esgotado todas as formas de tentação, o diabo se afastou de Jesus,
para voltar no tempo oportuno. LC 4, 1-13. Ao meditar sobre essa passagem da vida de Jesus, tirei algumas conclusões. De início, percebi que quem nos conduz ao jejum, para fins de progresso espiritual, é o próprio Espírito Santo. É seu desejo que percorramos o caminho iluminado por Jesus. Ele nos fortalece e potencializa seus dons em nós a partir da prática constante do jejum. Aprendi também que, ao enfrentar situações difíceis, desafios ou eventos relevantes em que eu deveria me apresentar, o jejum era a ferramenta adequada para me direcionar ao sucesso. Em preparação para sua missão, Jesus jejuou por 40 dias. É inegável o sucesso que obteve, pois do contrário você não estaria lendo este livro. Acompanhado das Sagradas Escrituras, ou seja, da Bíblia, o jejum tem o efeito de uma bomba atômica sobre o mal. O diabo não pode resistir a ela. Então, passei a fazer também junto as leituras da missa do dia em que jejuo, recitando-as para mim mesmo, construindo orações pessoais com base nas palavras bíblicas. Outra passagem do Evangelho que demonstra que o jejum é muito eficaz para retirar o maligno é aquela em que os apóstolos não conseguem expulsar um demônio de uma criança. O pai do garoto, então, o leva a Jesus, que o livra do mal com facilidade. Os apóstolos perguntam a Jesus por que fracassaram. Além de explicar que é necessário ter uma fé sólida, Jesus lhes dá uma valiosa informação. Somente oração e jejum podem expulsar esse tipo de demônio. Mateus 17, 21. Se em alguma área da sua vida você não consegue derrubar barreiras que, estranhamente, insistem em impedir seu avanço, considere combatê-las com jejum e oração, além de tomar as providências humanas devidas. Persista nessas práticas, pois Deus aprecia o esforço espiritual que fazemos e nos favorece com alegria. Desde aquela conversa com meu anjo da guarda até os dias atuais, continuo a jejuar conforme ele me indicou. Nunca tive problemas físicos nem de saúde em geral devido ao jejum. Já obtive muitas graças por causa dele. Alcancei algumas das bênçãos mais difíceis através das orações em jejum. Você deve estar se perguntando como faço o meu jejum. Há inúmeras formas de fazê-lo e eu tenho a minha. Na realidade, meu método é muito simples. Inicio o jejum às 18 horas do dia anterior ao que meu anjo da guarda indicou. Lembre-se, ele me pediu jejum às quartas e sextas-feiras. Faço minhas orações pessoais, uma conversa com Deus na companhia do meu anjo da guarda, e, logo a seguir, o terço. Apresento minhas intenções para o jejum que está se iniciando. Prossigo com minhas atividades normais até a hora de dormir, quando faço novas orações e rezo mais um terço. No dia seguinte, ao acordar, saúdo meu anjo da guarda e Deus Pai e preparo um café preto. Gosto de tomá-lo bem forte e, por vezes, coloco na xícara uma colher de creme de leite pasteurizado. Misturo tudo e bebo enquanto está quente. Quando termino, leio o jornal e faço as primeiras orações do dia. Procuro sair do jejum na parte da tarde, por volta das 15 ou 16 horas. Meu tempo ideal de jejum é em torno de 20 horas. Apenas consumo café nesse período. Há dias em que permaneço menos tempo jejuando e outros em que fico mais. O importante são o sacrifício e as orações, sem que isso lhe cause problemas físicos ou mentais. É muito importante também tomar bastante água. Não sinto qualquer alteração negativa na minha mente ou no meu corpo. Pelo contrário, fico mais alerta e ágil durante o jejum. Minha memória funciona com mais precisão. Meu raciocínio fica mais rápido. Percebo que meus dons de visão espiritual ficam mais aguçados. Sinto como se meu espírito fosse muito maior que meu corpo. Parece que visto uma couraça. Minha comunicação com o mundo espiritual se torna mais limpa e fluida. Não estou recomendando que você faça o mesmo tipo de jejum que eu. Note que tenho muitos anos de prática. Não cheguei a esse ponto da noite para o dia. Primeiro,
você deve procurar um médico e escutar a opinião dele. Considero igualmente importante uma consulta com o nutricionista, que pode lhe instruir sobre os melhores alimentos para antes e depois do jejum, para que seu corpo aproveite o máximo esse período sem sofrer. Até hoje, mesmo com toda a minha experiência, converso sobre o jejum com meu médico e com o nutricionista. Graças a Deus, ambos me incentivam a prosseguir. A Igreja Católica não exige o jejum de crianças, idosos ou pessoas com algum problema de saúde, nem mesmo na Sexta-feira da Paixão, data importantíssima em seu calendário religioso. Assim, mesmo que você não seja idoso, caso tenha algum problema que o incapacita de fazer jejum, não precisa se sentir culpado. Por outro lado, conheço alguns idosos, minha mãe, por exemplo, que, mesmo autorizados a não jejuar, permanecem fiéis à sua prática, pois executam há tantos anos que ela se tornou um bom hábito. Só deixam de realizá-la quando estão doentes. Assim que seu médico liberar, você pode começar aos poucos a privação de alimentos sólidos. No início, talvez seja mais fácil fazer um jejum à base de água de coco ou sucos, talvez até mesmo um pouco de leite. Não exagere no número de horas. Lembre-se, o jejum é um sacrifício, mas não deve prejudicar sua saúde e seu bem-estar. É necessário ter bom senso. Ninguém decide correr uma maratona da noite para o dia. É fundamental que você não deixe de rezar nesse período. Não pode faltar a oração pessoal. Além dela, insira pelo menos alguma oração devocional que tenha o hábito de fazer. No meu caso, já sabem, o terço. Mas existem tantas outras que casam muito bem com o jejum. Como os anjos se aproximam daqueles que jejuam e oram em busca de progresso espiritual, a oração da súplica ardente aos anjos é muito utilizada. Confira na página 172. Enfim, use as orações que tocam o seu coração. Em fevereiro de 2023, decidi apoiar o jejum daqueles que estão inscritos no meu canal do YouTube, rezando com eles o terço ao vivo nas noites de terça e quinta-feira, logo após entrarmos em jejum. Em uma das vezes, um amigo me enviou o comentário feito por uma mulher após a oração. Ela disse que praticava havia algum tempo o jejum intermitente, permanecia 16 horas em jejum e tinha uma janela alimentar de 8 horas, e assim sucessivamente. Falou que não o fazia por razões espirituais, mas de saúde estética. No entanto, gostaria de saber se ele também valia para fins religiosos, espirituais. Obviamente não vale. Para ter valor espiritual, o jejum precisa ser praticado com essa finalidade, além de acompanhado de orações. É necessário ter consciência e presença de espírito. Do contrário, você não estará ofertando a Deus como sacrifício. Não estará buscando sua limpeza e desenvolvimento espiritual. Não estará se aproximando do Pai e de seus anjos. Durante outro terço ao vivo, que rezei em março de 2023, uma fiel me perguntou se, no período de jejum, em vez de fazer orações tradicionais, ela poderia cantar músicas religiosas, cujas letras tocavam seu coração e a faziam se sentir mais perto de Deus. Claro que sim. Como nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, quem canta reza 2 vezes parágrafo 1156. O importante é fazê-lo com fervor. Além de fortalecer a alma da pessoa, o jejum também a limpa. Sabe o banho que você toma em casa, com sabão e shampoo, que lhe traz um enorme bem-estar? Pois é, essa prática de mortificação tem o mesmo efeito no plano espiritual. Quem já experimentou a incômoda sensação de entrar em um lugar e se sentir mal por haver algo pesado naquele ambiente? O mesmo acontece quando convivemos com pessoas negativas, pesadas, que trazem tristeza ou cansaço. O que fazer? Ora, se a sensação de que há algo ruim não vai embora com o passar das horas, uma das providências é iniciar o jejum, para purificar o corpo e a alma. Contaminação por pessoas,
lugares e objetos. No convívio social, percebemos que certas pessoas nos são naturalmente agradáveis, enquanto outras nos causam certa repulsa, ainda que não nos façam nada de mal. Você deve estar pensando, claro. Algumas são mais eloquentes, sorridentes, têm bom papo e bom senso, aparência mais vistosa, e assim capturam nossa atenção. Este capítulo não é sobre beleza, retórica, etiqueta social, moda ou persuasão. Trato aqui de algo que não tem explicação racional. Algo que todos captamos, vez ou outra, por meio do que se convencionou denominar sexto sentido. Refiro-me àquela impressão que temos de imediato quando alguém que muitas vezes nem conhecemos está diante de nós e, pela simples presença, nos causa um sentimento bom ou oposto. Tenho certeza de que muita gente, sem razão aparente, se sentiu bem, em paz, acolhida, protegida ou alegre, na companhia de alguém que, a princípio, não tem características extraordinárias ou de destaque nem presenteou algo em especial. Sei que boa parte dos que estão lendo este livro já sentiram algo estranho ao entrar em uma casa ou pegar algum objeto, sem compreender o porquê. Para explicar esse fenômeno, começo com um exemplo interessante, que aconteceu na década de 1990 com um amigo meu. Certo dia, ele saiu de carro de Fortaleza, Ceará em direção a uma cidade do interior da Paraíba. A longa viagem pelas péssimas estradas nordestinas tinha uma razão. Sua vida estava atribulada em diversas áreas. Ele não conseguia planejar com segurança os próximos passos que deveria tomar. Como era um homem de fé e, por temperamento, calmo e prático, concluiu que precisava urgentemente de auxílio para sua tomada de decisão. Necessitava encontrar uma pessoa de oração que tivesse os dons do discernimento e da sabedoria, para rezar com ele por sua vida e intenções. Procurando um bom conselho, telefonou para Zitinha, que estava em seu apartamento, no Rio de Janeiro. Sem titubear, ela lhe apresentou a solução. No interior da Paraíba, existem duas irmãs idosas que recebem em sua casa qualquer pessoa que precise de oração. Elas têm os dons necessários para te ajudar. Vá até lá e deixe que elas conduzam a oração. Você pode simplesmente dizer que precisa de uma graça, sem especificar o que foi lá buscar. Deixe que o Espírito Santo haja sobre elas. Ao perceber que meu amigo estava descrente, Zitinha deu sua risada característica e acrescentou: uma coisa interessante que você vai notar é que as duas são muito simples, viveram a vida inteira juntas na pobreza e são praticamente analfabetas. Mesmo assim, dominam bem o Evangelho e são mestras na oração. Imediatamente, meu amigo ficou curioso e esperançoso. Se dominavam a palavra de Deus, mesmo sem saber ler e escrever corretamente, e ainda eram fortes na oração, ele fazia questão de conhecer. Ao desligar o telefone com Zitinha, ele disse em silêncio para si mesmo: preciso de alguém que faça comigo uma oração poderosa de libertação e que tenha um aconselhamento certeiro, para que essas correntes que estão na minha vida caiam por terra. Vou pegar o carro e dirigir até a casa dessas sábias senhoras místicas. Deus há de abençoar o meu esforço. Confiante em um bom resultado, algumas horas de estrada depois bateu à porta de uma casa muito simples, em um bairro pobre. Foi recebido por duas senhoras baixinhas e sérias, que carregavam o terço nas mãos, usavam vestidos de pano, praticamente idênticos, e sandálias velhas nos pés. Com poucos móveis, a pequena casa era organizada, limpa e arejada. O sol entrava com intensidade pela sala. Apesar do cansaço da viagem e de estar numa região pobre de clima adverso, completamente diferente dos lugares em que vivia e frequentava, e apesar da ausência de palavras acolhedoras e sorrisos nos rostos, ele se sentiu muito bem. Foi algo instantâneo, como se estivesse chegando em casa, sendo recebido por sua gente com amor. Aquelas mulheres exalavam algo muito agradável,
que os olhos não podiam ver e a mente não conseguia compreender, mas o coração captava. O que era aquilo? Com um gesto, elas o mandaram adentrar a sala, onde rezavam com os visitantes a qualquer hora do dia e da noite. Ali havia imagens da Virgem Maria e do Sagrado Coração de Jesus, além dos santos de sua devoção. Não havia dúvidas de que aquele era um lar católico, de pessoas constantes na oração. Logo no começo, meu amigo percebeu que as irmãs conduziam a oração com muita autoridade e entrosamento. Uma completava as frases da outra, em uma dinâmica espontânea e gostosa. Ao perceberem que ele estava sentado na cadeira de madeira de pernas cruzadas, elas trocaram olhares rápidos e, com voz calma e firme, ordenaram em uníssono: "Descruze as pernas e plante os pés no chão." "Claro", disse ele, obedecendo com um sorriso, mas ficou intrigado. "Mas desculpe perguntar, por que não posso ficar de pernas cruzadas?" Quando a pessoa cruza os braços ou as pernas, demonstra que está fechada para as graças de Deus, que não está à vontade na oração. O Espírito Santo não vem sobre ela. Você deve se abrir a ele sem medo ou não vai receber o que necessita. Meu amigo nunca tinha ouvido nada parecido em seus muitos anos de grupo de oração, nas igrejas e casas onde estivera. Já que o argumento fazia sentido do ponto de vista da linguagem corporal, ter uma postura de acolhimento, destemida e mais relaxada, não contestou mais. Como Deus nos observa em tudo, provavelmente aquelas senhoras estavam corretas. Assim, ele passou a adotar essa postura em qualquer oração que fazia, ainda que estivesse sozinho, pois entendeu que ali estava uma instrução importante, que poderia lhe ter sido enviada do Pai Eterno. Tão logo descruzou as pernas e se concentrou com afinco, sentiu a presença do Espírito Santo no local onde estavam reunidos. Aquilo acalentou seu coração, e ele, que em alguns momentos do percurso se sentiu derrotado, pensou confiante: Deus está aqui, ouve nossa prece e vai me apresentar alguma solução. Você certamente captou a mensagem. Não era a aparência, eloquência, beleza ou simpatia daquelas senhoras que despertavam um sentimento tão bom naqueles que as encontravam. Era algo sobrenatural. Por cumprirem os preceitos do Senhor, por serem amigas íntimas de Deus e o servirem dia e noite, elas irradiavam seu Santo Espírito. Transbordavam a paz e o amor do Pai sobre quem estivesse presente lá. O oposto também acontece. Meus leitores e seguidores do YouTube, que conhecem bem meus livros e minhas palestras, já ouviram meu relato sobre a primeira vez que estive em Mostar, uma pequena cidade da Bósnia-Herzegovina que fica bem pertinho de Medjugorje. Eu estava em uma peregrinação com um grupo de 30 pessoas. Fomos ao mosteiro franciscano de Mostar, para uma missa com Frei Joso. O lugar era muito bonito, arborizado, com jardins, imponente e bem cuidado. Quando fui dar uma volta no pátio do local, vi uma senhora, 2 rapazes e uma moça, que estava sentada em um banco, à sombra de uma árvore. A princípio, parecia uma família normal, com gente bonita. Porém, assim que olhei melhor a família, me arrepiei da cabeça aos pés. Havia algo de muito ruim ali. Nenhum deles me olhou nos olhos ou se dirigiu a mim. Mesmo assim, meu impulso foi me afastar o mais rápido possível. Aproveitei que um dos padres me chamou e voltei logo para a igreja do mosteiro. Sentado em um dos bancos, localizado na metade da igreja, minha mente continuava em alerta. Algo me dizia com clareza para ir embora, pois estava correndo perigo. Mas o que poderia me acontecer em um lugar daqueles? Tudo ali parecia na mais harmônica paz. O silêncio reinava naquele dia agradável. De repente, pela porta lateral da igreja, adentrou a mãe aflita, com os 2 rapazes, que eram fortes e altos, segurando a menina, um em cada braço. Ao perceber que estava no interior do templo, ela se transformou em algo selvagem e jogou cada um para um lado, como se fossem brinquedos de plástico. Seu rosto não era mais o de uma bela moça,
mas o de uma criatura estranha e raivosa. Sua voz era gutural e rouca. Seus olhos estavam esbugalhados e vermelhos. O demônio estava nela. Note bem, não havia nada que, humanamente ou racionalmente, indicasse que aquela menina, sentada em silêncio no jardim, estava possuída pelo demônio. Minutos antes, eles pareciam uma família normal. Estavam todos tranquilos e bem vestidos. Minha intuição, contudo, disparou um alarme. A força que emanava do grupo era maligna e eu não queria estar perto deles. Isso ocorre porque todos nós carregamos um peso invisível aos olhos humanos. Trata-se de uma força, uma luz, que nos envolve no plano espiritual. Qualquer um que entre num raio de alcance curto a sentirá. Uma pessoa acostumada a praticar atos de amor, que tem por hábito diário a oração, a meditação e a leitura de textos espiritualizados, transmite uma presença de paz e acolhimento. Popularmente, é comum ouvirmos que fulano parece andar mal acompanhado, pois sua presença faz com que o ambiente fique carregado de algo negativo. É exatamente sobre isso que trata este capítulo. Os pensamentos, sentimentos, atos e hábitos de uma pessoa definem, no plano espiritual, se a luz e a força que a envolvem é agradável ou não. De fato, quando alguém se afunda em pensamentos, sentimentos e hábitos ruins, abre brechas para ser acompanhada no dia a dia por espíritos malignos. Tendo em vista as inclinações e escolhas da pessoa, eles passam a municiá-la de ideias cada vez mais melancólicas, depressivas, destrutivas e derrotistas. Ela não sai desse círculo vicioso e, ao se aproximar dos outros, transmite uma energia desagradável. Obviamente, nem sempre podemos dar as costas para essas pessoas. Somos obrigados, socialmente ou por laços de família, a conviver com elas. Desnecessário dizer que essa energia negativa pode nos contaminar. Se você já esteve em contato com alguém assim e depois ficou com uma sensação ruim no corpo, na mente e no coração durante algum tempo, entende do que falo. O que fazer quando uma pessoa de carga negativa visita sua casa? É necessário aplicar sobre si e sobre seu lar uma limpeza espiritual. Aprendi algumas técnicas com Zitinha, que sempre considerei minha mentora espiritual. A primeira providência é se valer de um sacramental, a água benta. No outro capítulo, contei como Zitinha pedia que as pessoas que frequentavam seu grupo de oração fizessem o sinal da cruz com os dedos banhados pela água benta antes do início de qualquer reunião. Na saída, todos eram convidados ao mesmo ritual. O relato do exorcismo de Frei João Antônio, em Belém, também confirma essa providência, pois a água benta fez o demônio se revelar em uma mulher. Certas orações também têm o poder de limpar o ambiente. Quando uma ou mais pessoas com grande carga de negatividade chegavam ao apartamento de Zitinha, todos os que tinham caminhada espiritual sentiam de imediato a presença desagradável. Como estávamos ali para interceder pelas pessoas, para que mudassem de vida, não podíamos recusá-las ou expulsá-las. Nos evangelhos, Jesus deixou bem claro que veio ao mundo para os pecadores, os que estavam perdidos, pois quem precisa de médico é justamente o doente. Como discípulos do Senhor, servos em sua obra no mundo, tínhamos a obrigação de acolher essas pessoas que, havia muito, estavam afastadas de Deus e que, em alguns casos, praticavam magia negra e afins. Digo essas coisas para que entendam que não era uma tarefa fácil. Eram tardes de verdadeiro combate espiritual. Quando a oração de combate acabava e as pessoas iam para casa, Zitinha fazia com que o núcleo que auxiliava ficasse e rezasse com ela o ato penitencial e 7 credos. Você pode orar também seguindo o apêndice. Em situações mais graves, quando a contaminação espiritual era forte, ela também fazia o mesmo grupo entoar canções de louvor a Deus e de perdão. Zitinha dizia a todos que, caso chegassem em casa e continuassem a sentir o peso daquela tarde de oração, deveriam rezar sozinhos 50 credos.
O efeito disso é a libertação. Quando eu tinha por volta de 19 anos, fui a um retiro espiritual no Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. Dom Cipriano Chagas, monge beneditino, era quem fazia as pregações naquele dia. Ele contou um caso que havia enfrentado como sacerdote exorcista. Uma senhora carioca, católica, muito distinta e rica, percebeu que algo de maligno tinha se instaurado em seu apartamento. Em suas orações, esse fato gritava forte em seu coração. Os negócios do marido e a saúde de toda a sua família começaram a deteriorar em ritmo veloz e sem uma explicação racional. Em desespero, ela chamou Dom Cipriano para ir até a sua casa e discernir se aquela crise toda que se abatera tinha origem no mundo espiritual. Tão logo entrou na residência, Dom Cipriano bateu os olhos em um enorme quadro que ocupava boa parte da parede da sala. Aproximou-se para o examinar melhor. Depois de alguns segundos, declarou: "Este quadro é a razão para as coisas irem mal aqui. Dom Cipriano, compramos este quadro em leilão. É uma obra de arte cara. Além do mais, não existe nenhum símbolo ou imagem que remeta ao maligno no quadro. Veja bem, ele que está contaminando as pessoas e tudo mais nesta família. Aliás, como a senhora mesma disse, ninguém sabe a procedência dessa obra de arte. Ela tem muitos anos, certamente. Nesse período, é muito provável que tenha permanecido em ambientes carregados de força negativa e as tenha absorvido. Talvez tenha sido pendurado em paredes que testemunharam algumas tragédias. Agora, magnetizado dessa forma, irradia mal sobre sua família e seus negócios." Bastante impressionada com a firmeza do sacerdote, a mulher queria se livrar daquela onda maléfica. "O que devo fazer? Destruir esse quadro? Simplesmente quebrá-lo? Não. Ele está tão contaminado que o correto é queimá-lo, para que restem apenas cinzas e ele não cause mais problemas a ninguém." "Entendi. Farei isso imediatamente. Obrigada, Dom Cipriano." Quando eu tinha por volta de 25 anos e dirigia o terço na paróquia de Santa Mônica uma vez por semana, transmiti uma mensagem a respeito de um objeto contaminado. Ao final da oração, uma senhora muito educada e bem vestida veio falar comigo. "Pedro, você deu uma mensagem que penso ter sido para mim. É muito difícil eu me lembrar do conteúdo e do destinatário das mensagens", esclareci, cansado. "Você falou o meu nome e disse que ganhei de presente um vaso enorme, com adornos pintados à mão. Como você não me conhece e é a primeira vez que venho à reunião do terço, fiquei muito impressionada." Ela sorriu. "De fato, há uns meses, recebi exatamente esse presente. Foi uma amiga que o trouxe para mim." Então a mensagem era boa? Por um lado, sim. Por outro, ela me olhava com preocupação. "Qual a parte ruim? Você disse que havia uma magia dentro de um saco plástico no fundo do vaso, por baixo da terra que sustenta as plantas. E que isso está prejudicando meu casamento e minha saúde, bem como a do meu marido e do meu filho. A senhora é casada e tem um filho?" "Sim, você foi preciso. Daí a minha preocupação. Será que dentro desse vaso existe algum tipo de magia negra para destruir minha família? Só saberemos depois que a senhora investigar o vaso, quando chegar em casa." Na semana seguinte, a mesma mulher estava presente na reunião de oração. Ao final, com uma expressão triste, veio falar comigo. "Pedro, lembra da mensagem da magia dentro do vaso, dada no último terço?" "Sim, lembro bem. Depois que meu marido e meu filho saíram para seus afazeres, eu e a moça que trabalha lá em casa esvaziamos o vaso na área de serviço do apartamento. No fundo, havia um pacote de plástico negro, preso com fita adesiva. Quando abrimos, encontramos algo um tanto melado e alguns objetos estranhos. Havia até mesmo um símbolo esquisito em um broche, esculpido em prata. E o que a senhora fez com tudo isso?" "Em primeiro lugar, agradeci a Deus por ter estado aqui nesta igreja com você aquele dia.
Ela abriu um sorriso educado. Sem isso, jamais saberia que tinham feito algo contra mim e minha família. Em segundo lugar, como aquilo era mesmo magia negra, coloquei tudo em uma sacola e levei a um sacerdote amigo. Espantado com a situação, ele garantiu que iria incinerar tudo e exorcizar o que restasse. Excelente providência. Espero que a nossa saúde, harmonia, paz e prosperidade retornem imediatamente. Ao eliminar de sua casa o foco do maligno, a senhora certamente perceberá uma grande melhora. Contei os fatos acima para que fiquem atentos a tudo aquilo que adquirem ou guardam em casa. Existem objetos mais óbvios, por conterem símbolos ou desenhos que remetem a algo esotérico ou maligno. Normalmente, aqueles que são precavidos os evitam. Mas há situações mais difíceis, quando o maligno se encontra escondido. Nesses casos, apenas a intuição da pessoa de oração pode funcionar como um alarme. Conclusão: não deixe sua vida espiritual de lado. Da mesma forma que pratica exercícios físicos, pratique também os espirituais, para que a saúde em ambas as áreas não desapareça de uma hora para outra e deixe você na mão. A proteção dos anjos da guarda, de São Miguel e São José. O anjo da guarda. A maior parte dos meus leitores conhece o meu livro Todo Mundo Tem um Anjo da Guarda. Lá, há informações fundamentais sobre o mundo angélico, que não podem ser ignoradas por aqueles que se interessam pelo tema da defesa espiritual. Nossos anjos da guarda são protagonistas no combate. Quem tem o costume de rezar comigo terço, no meu canal do YouTube, sabe que, logo no início de cada oração, convocamos nossos guardiães para intercederem por nós. Também sabem que invocar a presença do seu anjo da guarda, ao acordar pela manhã, é um hábito que estreita os laços de amizade com o ser angélico. Devemos fazer o mesmo procedimento para encerrar o dia, ao deitar na cama. Aos domingos, observando a fila da comunhão, costumo notar que algumas pessoas são acompanhadas por seus anjos da guarda. Infelizmente, trata-se de um número pequeno em relação aos que estão presentes na missa. Provavelmente os que gozam dessa companhia celestial praticam a devoção ao ser angélico, tendo por hábito conversar com ele ou rezar em sua companhia. Certamente seus guardiães os defendem dos ataques do maligno no dia a dia. Os demais devem dedicar pouco ou nenhum tempo à devoção, não usufruindo de toda a proteção que essas criaturas do céu podem oferecer. Certa vez, quando eu era bem jovem, estive com Ziti em uma missa em honra de Nossa Senhora da Rosa Mística, na paróquia de Santa Mônica, no Leblon. Ao final, do lado de fora da igreja, ela me perguntou, sorridente: Pedro, você percebeu que os anjos da guarda gostam de acompanhar as pessoas que se dirigem para receber a comunhão? Sim. Eles ficam bem ao lado de seus protegidos. Mas qual a razão disso? Os anjos gostam de estar perto de Jesus. Lembre-se que, quando o Senhor esteve no deserto, jejuando por 40 dias, os anjos o serviram. Ela se referia ao fato de a Eucaristia ser o corpo e o sangue de Jesus e a famosa passagem do Evangelho de Mateus, MT 4,11. Sinceramente, hoje vi pouca gente acompanhada de anjos. Minha visão espiritual não estava em um dia bom ou as pessoas realmente não traziam seus guardiães com elas. Seu dom de visão está em perfeito estado. Infelizmente, a devoção ao anjo da guarda precisa ser mais difundida, para que as pessoas tenham amizade com esses seres protetores e gozem de seus benefícios. Zitinha, que coisa triste. Então você acha que a maioria das pessoas não está acompanhada por ignorância? Elas não sabem que podem chamá-los para que eles venham em seu auxílio? Sim. Observe que nós encontramos essa gente sempre aqui, aos domingos, na missa. Apesar de serem pessoas com alguma caminhada espiritual, não têm o hábito de chamar ou pedir ajuda ao anjo da guarda para os mais diversos assuntos. Por isso, você não os está vendo. Esses anjos estão afastados,
aguardando convocação, executando seus afazeres no seu coro angélico. Como são emissários de Deus, respeitam o livre-arbítrio de cada um. Claro, faz sentido. Impressionante que elas não saibam que o anjo da guarda é a primeira proteção que nós temos contra o bombardeio dos espíritos malignos. É curioso notar que algumas pessoas, mesmo levando a vida de acordo com os preceitos de nossa religião por tanto tempo, não tenham percebido como é importante o anjo da guarda. Disse tudo, Pedro. Ela sorriu. Aliás, sempre que puder, fale às pessoas sobre a importância de se ter ao lado o anjo da guarda. Meu anjo da guarda é muito eficiente. Para que tenham uma ideia da proteção que me oferece, vou lhes contar um pouco do combate espiritual que enfrento a cada terço que reza ao vivo com o povo. Durante essas orações, é comum que eu sinta o peso espiritual daqueles que estão presentes, até mesmo online. Muitas vezes, a negatividade que essas pessoas cultivam em suas vidas acaba me atingindo. Imediatamente, sinto aquela força ruim grudar na minha pele, procurando se alojar dentro de mim. Como estou concentrado na oração que faço, juntamente com o numeroso povo, não posso agir para eliminar essa força. Quem toma a iniciativa, então, é meu anjo da guarda. Ele se põe à minha frente ou às minhas costas e começa a brilhar intensamente sua luz esverdeada. Sinto todo o meu corpo se aquecer, como se eu estivesse dentro de uma sauna. Por vezes, as pessoas percebem que meu rosto fica corado, como se eu tivesse tomado sol sem protetor solar. Quando a luz do meu anjo da guarda atinge o meu corpo, toda aquela energia negativa começa a evaporar. Posso ver nitidamente que uma substância de cor turva, que estava presa à minha pele, se transforma em um vapor acinzentado e sobe em direção ao firmamento. Sinto-me revitalizado e leve outra vez. Por isso, consigo conduzir bem as reuniões do terço com o povo. Sem esse apoio espiritual, isso não seria possível. São Miguel Arcanjo. Além da intimidade com o anjo da guarda, a pessoa que está em situação difícil na vida, em especial no plano da defesa espiritual, deve praticar a devoção a São Miguel Arcanjo, o general da milícia celeste. Ele e seus anjos guerreiros podem romper as correntes do mal e derrubar as barreiras que impedem o progresso. A posição de destaque de São Miguel está atestada na Bíblia. No Antigo Testamento, no livro de Daniel, por exemplo, ele é denominado um dos príncipes supremos DN 10, 13. Para nós, católicos, esse ser angélico é considerado o guardião celeste, o príncipe e general guerreiro, que defende o trono de Deus Pai. Ele é o chefe supremo do exército celestial e comanda todos os anjos que são fiéis a Deus. Sabemos disso por conta de uma grande batalha no céu, travada contra Lúcifer, Satanás, e seus anjos rebeldes, narrada no livro do Apocalipse. Aconteceu então uma batalha no céu, Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com os seus anjos, mas foi derrotado, e no céu não houve mais lugar para eles. Esse grande dragão é a antiga serpente, é o chamado diabo ou Satanás. É aquele que seduz todos os habitantes da terra. O dragão foi expulso para a terra, e os anjos do dragão foram expulsos com ele. Ap 12, 7-9. É importante dizer que, todas as vezes que estive em apuros, sob forte ataque espiritual, São Miguel me socorreu. Recordo-me, inclusive, do conselho que meu anjo da guarda me deu quando eu tinha 18 anos. Pedro, não pense que pode derrotar as forças do mal sozinho. Eu sei. Por isso o chamei. Há situações em que o anjo da guarda, solitário, não consegue fazer o frente a um exército demoníaco. Como em todo combate, é necessário convocar tropas de reforço. Sim, faz sentido, respondi mentalmente. Como posso convocá-las? Você precisa invocar nosso príncipe e seu exército. Quem? O arcanjo Miguel, chefe dos exércitos celestiais do Pai Eterno.
Ele enviará o reforço necessário e afastará o mal. E você? Não ficará para a luta. Estou sempre ao seu lado, para todas as lutas de sua vida. Permanecerei assim. Desde então, não passei um dia sequer de minha vida sem rezar ao Arcanjo Miguel. Aqueles que o invocam diariamente são seus devotos, sentem sua presença, bem como a dos seus anjos guerreiros, no lar, no trabalho e em locais onde precisam de proteção. Para se colocar sob a proteção de São Miguel, você deve fazer algumas orações fundamentais com frequência: o exorcismo breve de São Miguel, a ladainha de São Miguel e a consagração a São Miguel. Além delas, há uma devoção que o próprio arcanjo ensinou numa aparição à serva de Deus e irmã Carmelita Antônia das Tonaco, as 9 saudações aos 9 coros angélicos ou, simplesmente, o Rosário de São Miguel. Confira todas essas orações no apêndice do livro. São José. Por fim, há um santo muito poderoso que pode ajudar você a romper as amarras que prendem áreas importantes de sua vida: São José. Ele mesmo, o esposo da Virgem Maria e pai adotivo de Jesus Cristo. O homem a quem Deus confiou seu Filho único e todos os bens materiais que serviriam Jesus até o momento em que iniciou sua vida pública. São José tem posição importante no combate espiritual. Não à toa, ele é invocado na Igreja Católica como o terror dos demônios. Você nunca se deparou com esse título? Trata-se de um dos vários atribuídos ao carpinteiro, pai do Senhor, na ladainha oficial rezada em sua honra. Confira na página 181. Você deve estar se perguntando por que desse título tão forte, já que, em nenhum momento na Bíblia, São José foi assim denominado. Há alguns bons motivos. Em primeiro lugar, ele é baseado nas experiências práticas dos sacerdotes exorcistas católicos, que garantem a eficácia da invocação de São José, juntamente com Jesus e a Virgem Maria, para expulsar demônios do que se apoderam das pessoas. Outro fundamento, lógico e teológico, é o fato de Deus Pai, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, ter confiado seu maior tesouro, o menino Jesus, bem como a sua mãe, a Virgem Maria, a São José. Isso demonstra que José reunia todas as grandes qualidades que um ser humano deve ter, como ser um perfeito guardião da vida e protetor da família. Por fim, há outro motivo muito importante, de ordem espiritual. Segundo o ensinamento tradicional da Igreja Católica, a queda de Lúcifer se deu sobretudo por causa do pecado da soberba. O antídoto para combatê-la é a humildade. Então, as criaturas demoníacas, que não suportam estar na presença daquele que é verdadeiramente humilde, se retiram com a invocação de São José. Por tudo isso, meu conselho é: esteja todos os dias na companhia dessa trinca poderosa, o anjo da guarda, São Miguel e São José, e peça sua ajuda em todos os assuntos, em qualquer área de sua vida em que haja um obstáculo a ser superado ou um problema complicado. Apêndice: Orações e Salmos para a Defesa Espiritual. Nesta seção, apresento algumas orações que podem ser utilizadas na prática diária da defesa espiritual. Há orações para a invocação dos anjos, de São Miguel Arcanjo, da Virgem Maria e de São José. Também há salmos para a libertação das pessoas e do lar. Eu os dividi em seções para facilitar sua busca quando se deparar com questões específicas do combate espiritual. Antes de você partir para as orações específicas, aconselho sempre rezar a seguinte sequência introdutória. 1. Sinal da Cruz 2. Pai Nosso 3. Ave Maria 4. Glória ao Pai 5. Oração ao Anjo da Guarda 6. Exorcismo breve de São Miguel Arcanjo 7. Oração de São Bento 8. Levanta-se Deus. Ao fim de todas as orações, você encerrará rezando: não há poder maior do que o poder da Santíssima Trindade, e é com este poder que eu me revisto. Revisto minha família e meus bens materiais e imateriais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Sequência introdutória. Oração ao anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Exorcismo breve de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Valei-me, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Oração de São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. Em mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Levanta-se Deus. Levanta-se Deus, pela intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que o odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Outras orações essenciais. Ato penitencial. Confesso a Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Outras orações aos anjos. Oração aos 9 coros angélicos. São Miguel Arcanjo, eu vos recomendo a hora da minha morte. Afastai de mim o demônio, para que ele não me ataque e não prejudique a minha alma. São Rafael Arcanjo, conduzi-me sempre no caminho reto da virtude e perfeição. São Gabriel Arcanjo, alcançai-me de Deus uma fé viva, uma esperança forte e um amor ardente, e profunda devoção a Jesus no Santíssimo Sacramento e à Virgem Imaculada. Santo anjo da guarda, obtende-me inspirações divinas e a graça especial de pô-las em prática com fidelidade. Ó ardentes serafins, alcançai-me um amor fervoroso a Deus. Ó iluminados querubins, alcançai-me o verdadeiro conhecimento de Deus e a sabedoria dos santos. Ó excelentes tronos, alcançai-me a paz e a tranquilidade de coração. Ó altas dominações, alcançai-me a vitória sobre todas as minhas más inclinações e concupiscências. Ó invencíveis potestades, alcançai-me fortaleza contra todo o poder infernal. Ó sereníssimos principados, alcançai-me perfeita obediência e justiça. Ó milagrosas virtudes, alcançai-me a plenitude de todas as virtudes e a perfeição. Ó santos arcanjos, alcançai-me conformidade com a vontade de Deus. Ó santos anjos, fiéis protetores, alcançai-me verdadeira humildade e grande confiança na misericórdia de Deus. Amém. Rosário de São Miguel Arcanjo. V. Deus, vinde em nosso auxílio. R. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira saudação, pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos serafins, que o Senhor Jesus nos torne dignos de sermos abrasados de uma perfeita caridade. Amém. Glória ao Pai. Pai nosso. 3 Ave Marias.
Segunda saudação, pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos querubins, que o Senhor Jesus nos conceda a graça de fugirmos do pecado e procurarmos a perfeição cristã. Amém. Glória ao Pai,